Nos últimos anos, muita gente tem acreditado que sair do Brasil é sempre sinônimo de progresso. Mas será que essa ideia ainda faz sentido quando colocamos na balança algo tão simples, mas essencial como o transporte público? Enquanto muitos olham para a Europa como um paraíso de organização e qualidade de vida, a verdade é que em várias cidades europeias, o que antes era motivo de admiração tem se tornado um desafio diário, especialmente para quem depende do transporte coletivo. Cidades como Paris, Lisboa, Berlim e Estocolmo estão enfrentando problemas cada vez mais graves em seus sistemas de mobilidade urbana, insegurança crescente, degradação do ambiente nos ônibus e metrôs, aumento das tarifas e episódios frequentes de desrespeito às normas de convivência. Tudo isso tem feito com que a experiência de usar transporte público na Europa se torne, para muitos, mais parecida com a realidade que tentaram deixar para trás. Ao contrário do que muitos imaginam, o Brasil também tem avanços importantes quando se trata de transporte. Em cidades como Curitiba, Belo Horizonte, Fortaleza e São Paulo, há sistemas modernos de integração, corredores de ônibus com faixas exclusivas, aplicativos em tempo real e investimentos constantes em acessibilidade. É claro que ainda existem problemas, como a superlotação em horários de pico ou a necessidade de mais segurança em determinadas rotas. Mas o que se vê, especialmente nas grandes capitais brasileiras, é um esforço contínuo para melhorar a mobilidade urbana. O transporte público no Brasil está fortemente ligado à cultura da coletividade. Por mais desafiador que seja, ele ainda é uma ferramenta vital de acesso ao trabalho, à educação e aos serviços. E mais do que isso, está presente no dia a dia de milhões de pessoas que, com dignidade e força, enfrentam a rotina de cabeça erguida. Enquanto isso, muitos brasileiros que imigraram para países europeus têm relatado uma mudança drástica no cenário. O que antes era motivo de elogio menos, como a limpeza, a pontualidade e a tranquilidade nos trens e metrôs, está cada vez mais distante da realidade atual. Episódios de hostilidade dentro dos vagões, pessoas em estado alterado de consciência, brigas sem motivo aparente e falta de fiscalização têm assustado não apenas turistas, mas também moradores locais. Em certos bairros, até mesmo a presença de fiscais tem diminuído por receio de enfrentamentos com grupos que simplesmente se recusam a pagar ou respeitar regras básicas. O resultado é um sentimento crescente de abandono por parte do poder público e uma sensação de insegurança constante. Algo que muitos achavam que haviam deixado para trás ao deixar o Brasil. Um exemplo que ilustra bem esse contraste é Portugal. Fora da região metropolitana de Lisboa, há inúmeras cidades e vilarejos onde o transporte público é escasso ou, em alguns casos, inexistente. Em muitos desses lugares, os horários são limitados, com poucas opções nos fins de semana ou à noite. E a acessibilidade para pessoas idosas ou com mobilidade reduzida é mínima. Isso força muitos moradores, inclusive idosos, a dependerem de terceiros ou de veículos próprios para tarefas básicas, como ir ao médico ou ao supermercado. Ao contrário do que se pensa, viver fora do Brasil não é garantia de facilidade, especialmente quando se fala em deslocamento diário. O que se encontra, na prática, são realidades bem diferentes da ideia de perfeição propagada por alguns conteúdos na internet. Essa mudança tem levado muita gente a repensar o ideal de viver fora. Afinal, qual é o sentido de deixar o Brasil, sua língua, sua cultura e sua família para viver uma rotina tensa e instável no transporte público de uma cidade estrangeira? É evidente que há vantagens econômicas em alguns casos, mas se a qualidade de vida não acompanha essa mudança, será que ainda vale a pena? Em vários relatos, brasileiros contam que hoje preferem andar de carro.
evitar o centro das cidades, ou até cogitam voltar para o interior do Brasil, onde, apesar das limitações, encontram mais tranquilidade, pertencimento e paz. A realidade atual mostra que o sonho da vida perfeita fora do país precisa ser encarado com mais cautela e menos ilusão. O que se observa, portanto, é que o Brasil, com todos os seus desafios, segue buscando soluções. Há um povo criativo, resiliente e solidário que, mesmo diante das dificuldades, luta todos os dias para melhorar sua cidade, seu bairro, sua rotina. O transporte público brasileiro, mesmo com falhas, ainda é acessível, democrático e muitas vezes mais funcional do que em regiões do chamado primeiro mundo. E isso precisa ser valorizado, porque nem sempre a grama do vizinho é mais verde. Às vezes, ela só está melhor iluminada. E talvez seja a hora de olharmos com mais gratidão para o que temos por aqui, e com mais senso crítico para o que está sendo idealizado lá fora. No vídeo de hoje eu vou falar de um crescente problema e uma crescente similaridade entre cidades europeias e cidades brasileiras, que nós notamos morando em diferentes lugares da Europa, Portugal por alguns anos, passando por Polônia, Estônia por alguns meses e vários outros lugares da Europa e também aí, total de mais de 50 países aí pelo mundo. Isso é preocupante principalmente para o imigrante tradicional, para você que é uma pessoa de baixa renda, que busca oportunidades, condições melhores em outro país. Você quer fugir de certos problemas no Brasil e acaba sem querer, sem saber, encontrando com os mesmos problemas lá fora. Ou, como eu, você vai para um lugar melhor e você vive o bastante para ver aquele lugar se tornar aquilo do qual você fugiu ao sair do Brasil. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Olhar Internacional. Vou focar aqui na Europa, em transporte público, mas vou falar uma coisinha ou outra também sobre Austrália e Canadá, onde eu morei. Bem, pessoal, transporte público na Europa. Realidade aí do dia a dia do imigrante em diferentes cidades da Europa. Isso tem ficado cada vez mais perigoso, cada vez pior e também cada vez mais caro. E também, embora eu não me importe com isso pessoalmente, mas no Brasil também é mal visto, né? Ah, transporte público, isso é coisa de pobre, pessoas chiques andam de carro, né? E embora isso na Europa, pelo menos não era assim um tempo atrás, cada vez mais, devido à piora no transporte público, as pessoas estão começando a se isolar ou começando a optar por não usar o transporte público, por ter um carro ou por morar em bairros ou em condomínio fechado e viver em bolhas, como no Brasil. A realidade da qual muitos fogem no Brasil, a gente vê cada vez mais aí surgir na Europa também. Há um tempo atrás, eu até fiz um vídeo, na verdade dois, sobre ser rico no Brasil ou ser pobre na Europa, né? O que é melhor. E em 2016 a minha opinião era melhor ser pobre na Europa do que rico no Brasil. Já em 2023 eu fiz o mesmo vídeo e minha opinião tinha mudado. Eu preferiria mais ser rico ou pelo menos alta renda no Brasil do que pobre na Europa, devido a essas pioras crescentes aí. Agora, em muitos lugares, na Itália, no Reino Unido, na França, na Alemanha, em Portugal, na Suécia, o que a gente vê entrando no transporte público? Pessoas com som alto. Pois é, você pensava que era só no Brasil, que chegava lá o funkeiro com a caixinha de som, forçando todo mundo a escutar a música dele? Isso tem se tornado cada vez mais comum na Europa. Sempre houve casos isolados, é claro, mas quando você tem uma frequência cada vez maior, isso se torna, não é mais exceção, isso é regra, né? O que mais? Pessoas brigando, briga, cara, grupinhos de homens arrumando briga, ou então procurando briga, olhando feio pra você, ou para outra pessoa, realmente procurando briga, ou usando lá o som alto, colocando os pés no banco e vendo quem é que vai olhar feio, quem é que vai retrucar, porque eu tô afim de arrumar uma briga. Constantemente a gente vê isso. Pessoas com cheiro ruim. E assim, o brasileiro tem um nariz exigente. É muito comum no Brasil a gente tomar banho e passar algo chamado desodorante. Seja você um brasileiro rico, pobre, que mora na periferia, no bairro nobre, é comum, cara. Eu cresci na periferia, era normal a gente tomar banho todo dia ou às vezes 2 vezes por dia no calor e passar desodorante, era normal. Algumas culturas não levam isso a sério.
Alguns países ricos até não levam isso a sério, e também tem outros países pobres que migram em massa para a Europa que definitivamente não levam isso a sério. Então você brasileiro com seu narizinho exigente, I have news for you. Tenho notícias para você. Usuários, pessoas fora de si e violentas usando substâncias é cada vez mais comuns. É cada vez mais comum vê-las aí no transporte público em muitos lugares na Europa e também fora dela, né, como no Canadá, que eu já citei aí em outros vídeos. Pessoas que simplesmente entram sem pagar. Você, pessoa que trabalha, imigrante ou cidadão, paga para entrar. É cada vez mais comum ali pessoas que se sentem no direito de chegar lá e pular catraca e não pagar. E se você falar você que está errado, você que é o preconceituoso. Cada vez mais comum, mais normalizado. E o fiscal tem medo de cobrar dessas pessoas. Você que é o trabalhador, que tem cara de trabalhador, ele vai cobrar de você. Se você entrou sem pagar, multa para você. O seu ticket era para 10 estações e você foi para a estação número 11, multa para você. O viciado que entrou sem pagar, ou então a outra pessoa de uma outra cultura que não posso nomear e que eu não posso questionar e ninguém pode, ele pode fazer isso. Você não. Você, trabalhador, imigrante ou cidadão, você vai levar uma multa. Então a gente vê cada vez mais pessoas assim, você fica puto com isso. Tipo, porra, eu trabalho, pago o transporte caro, cada vez pior, pago imposto, e esse grupo de pessoas não precisam pagar, entram sem pagar na cara dura e o fiscal não cobra deles, tem medo de cobrar deles e a polícia tem medo de cobrar, pode encher o saco. Aí você fica revoltado. O que mais que é muito comum ver aí em transportes públicos na Europa? Paris, Madrid, Londres, Estocolmo, Lisboa, e muitos outros lugares. Batedores de carteira. Muitas vezes menores, intocáveis, meninas intocáveis. Ai de você se ousar defender a sua integridade física e a sua propriedade. Ai de você. Você vai sentir a fúria da polícia. Mas, se você reclamar para a polícia que fulano ciclano roubou sua carteira, seu celular, a polícia olha para sua cara com cara de bunda como se o problema fosse seu. Quem mandou você vacilar? Seu turista idiota, seu trabalhador idiota, seu imigrante idiota. E se você falar que foi outro imigrante que te roubou, horas, você é um imigrante reclamando de outro imigrante? É tudo imigrante, então é tudo a mesma coisa, e daí, né? Muitos comentam isso aqui. E como eu disse, transporte cada vez mais caro. Qualidade terrivelmente ruim, me faltam as palavras para descrever o quanto que isso é ruim, que tem piorado. Mas o preço só sobe. Igual no Brasil, tudo piora, mas o preço aumenta. Mais impostos, preço cada vez mais alto, transporte cada vez mais precário. E eu deixei essa parte aqui por último. Com tudo isso, muitas vezes também tem os ataques terror, que eu não posso terminar a frase, né? Também tem os ataques à faca, ataques violentos em transporte público. Muitas vezes aleatórios. Pessoas fora de si ou pessoas querendo arrumar briga, querendo causar. Pessoas que simplesmente odeiam o país que os recebeu e querem causar de alguma forma. E você não vai ver muito isso na mídia porque quando acontece, aí depende. Foi um alemão? Foi um francês? Estampa a cara dele na mídia. Ah, não foi? Putz, foi a pessoa daquela cultura que se eu criticar eu sou chamado de fascista? Não fala nada. Fala que foi um suspeito que esfaqueou alguém e não fala o nome, não fala de onde veio, não mostra a cara, não mostra nada. É um duplo padrão muito comum na Europa, né? Ai de você se criticar, seu fascista extremista. E muitos vão dizer, mas no Brasil é pior, porque no Brasil tem mais homicídios. E sim, se você for ver crimes violentos, crimes que terminam com morte, o Brasil ganha em números absolutos, por ter uma população enorme, ganha até da Índia, né, que tem uma população maior, e o Brasil ganha também no índice por 100 mil habitantes. Sem dúvida, nesse ponto, cidades brasileiras como Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, vão ganhar de cidades na Europa. Não estou dizendo que não, isso é uma matemática. Mas, convenhamos pessoal, a gente não está falando aqui só do pior caso, de você simplesmente perder sua vida. Você pode sofrer enormes inconveniências, você pode parar no hospital, você pode ser humilhado, você pode quebrar uma parte do seu corpo, o seu nariz. Você pode sofrer enormes inconveniências e mesmo assim sair vivo. Então você não vai entrar para a estatística de homicídio. Ou seja, homicídio acontece uma vez. Agora, facada, porrada, inconveniência, gente com música alta, gente fedorenta, gente te ameaçando, gente te humilhando, fiscal te dando multa, isso pode acontecer com muita frequência. E eu não sei você, mas pra mim, eu não preciso esperar ser vítima de homicídio para falar que
enough, já deu, basta, já é o bastante, não quero viver assim. Isso é cada vez mais comum e mais normalizado, só que muitos brasileiros acham que só o Brasil é ruim, só o Brasil tem problemas e você sai lá fora, é uma Disneylândia, você vai ganhar mais dinheiro, as pessoas são mais civilizadas, tudo é bonito, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, e esse cara chato aí da internet que fala que não, ele é que é o fascista extremista que reclama de barriga cheia, né? Infelizmente é isso. Agora, consequências. Primeiro, muitos vão falar sempre foi assim, mentira e falso equivalente. Nem sempre foi assim, não era assim. E você pode pesquisar aí estatisticamente. Eu posso te falar também, tendo morado em diferentes lugares pelo mundo, tendo viajado em diferentes lugares, conhecendo diferentes lugares no Brasil, não era assim, piorou muito. Não vamos comparar casos isolados lá dos anos 90 ou 2010 com casos frequentes do ano de 2025. Isso é ruim também porque para a pessoa de baixa renda no Brasil, que vai para a Europa para ser garçom, para ser faxineiro, para ser entregador, baixa renda, era uma mudança muito drástica. Nossa, ser baixa renda no Brasil é muito ruim, mas na Europa, não, você ganha dinheiro, você é respeitado, você anda no transporte público junto com outras pessoas de classe média, ou você vê pessoas de classe média e ricos andando de bicicleta, muitas vezes deixando até a BMW na garagem, eu vi muito isso na Holanda. Então é uma realidade diferente, uma desigualdade também diferente. Só que nos últimos 10 anos isso vem mudando e muito, e não gradativamente, mas até, eu diria, exponencialmente. E muitos aí são aí o sapo na panela sendo lentamente aquecido e ele não nota, né, que o quanto que a temperatura está aumentando, né, até que seja tarde demais. E aí consequências, né? A gente acaba tendo que viver em bolhas igual no Brasil. Você está numa cidade europeia, você está lá há 20 anos, era muito bom, você tinha a cidade toda, uma cidade inteira pacífica, você podia morar em qualquer lugar, andar de bicicleta, pegar transporte sem problema, ganhando pouco dinheiro, muito dinheiro, sem problema. Agora, você já tem que se isolar. Opa, esse lugar aqui no centro não posso mais, aquele outro lugar na periferia também não, transporte também não, essa área também não, agora talvez seja melhor morar num condomínio ou num prédio com segurança, ou me isolar, ou não pegar transporte público, eu vou dirigir. Igual muitas pessoas de alta renda fazem no Brasil. Muitas pessoas que moram, por exemplo, em São Paulo, Higienópolis, Jardim Europa, você fica numa bolha, sim, uma São Paulo 2.0. Este é o Reacted ao canal Oli Internacional. Caso queira ver todo o vídeo, vá no canal dele conhecer a experiência dele. Achei muito sincero da parte dele. Você ainda acredita que o transporte público na Europa é perfeito? Então você precisa assistir a este vídeo antes de tomar qualquer decisão. A verdade sobre o que está acontecendo em países como Portugal, França e Alemanha vai te surpreender. Fora das capitais, há cidades onde simplesmente não existe transporte público e quando existe, são poucos horários, baixa acessibilidade e muita dificuldade para quem depende dele. Neste vídeo revelamos a realidade por trás do que muitos idealizam. Filas longas, preços altos, insegurança crescente e abandono dos serviços de mobilidade. Enquanto isso, o Brasil, mesmo com seus desafios, avança com soluções criativas, acessibilidade em crescimento e iniciativas modernas em grandes centros como São Paulo, Curitiba e Fortaleza. Se você é imigrante ou está pensando em sair do país, pare e reflita. Será que vale a pena trocar o que você tem por uma promessa que não se cumpre?